Há um tipo de fé que não faz sentido nenhum aos olhos do mundo. Há uma fé que constrói uma arca debaixo de céu limpo, que sai de casa sem saber para onde vai, que anda sobre a água quando devia estar a afundar, que grita Lázaro, sai para fora diante de um túmulo que já cheirava a morte. A Bíblia chama isto fé. Eu chamo-lhe fé louca. E hoje quero falar-te sobre ela, não como um conceito bonito para citar um post, ou para citar num post, mas como aquilo que Deus está, neste preciso momento, a pedir-te para viveres. Porque há uma diferença enorme entre acreditar que Deus existe e confiar nele a ponto de agir de um jeito que só faz sentido se ele for real. Fica comigo até o fim, porque eu vou mostrar-te onde é que tudo isso começa e onde é que para muitos de nós tudo para. No vídeo passado falamos sobre a parábola dos talentos, em Mateus 25. Lembras-te? Um homem parte de viagem e entrega bens aos servos, a cada um segundo a sua capacidade. 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E o que vimos ali é que Deus não nos chama a todos para o mesmo nível de responsabilidade, mas chama-nos todos para a mesma coisa, fidelidade com aquilo que Ele nos confiou. O servo que recebeu 1 talento não foi condenado por ter menos, foi condenado por medo. Tive medo e escondi o teu talento na terra. Foi isso que ele disse, medo. Não falta de capacidade, falta de fé para agir. E é exatamente que a parábola dos talentos desagua naquilo que vamos falar hoje. Porque os talentos são o chamado, mas a fé é o combustível que te faz sair do lugar e usá-los. Deus não te dá um dom, uma visão, um propósito e depois fica à espera que a lógica humana resolva tudo sozinha. Não, Ele diz, eu equipei-te, agora confia em mim para o resto. E é aí que a maioria de nós trava. Não é por falta de talento, falta de fé, sim, para entrar em movimento. Se ainda não viste esse vídeo sobre os talentos, eu vou deixar o link aqui em cima, porque este vídeo de hoje é literalmente o passo seguinte dessa conversa. Quero que guardes este versículo, porque é a coluna vertebral de tudo o que vou dizer hoje. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Repara na palavra que o autor usa. Não diz é difícil agradar a Deus sem fé, não diz é raro, diz impossível. Isso muda tudo. Porque significa que a fé não é um extra espiritual para quem tem o dom. Não é uma personalidade, não é para os super crentes ou para os pastores ou para quem já está há 30 anos na igreja. É a porta de entrada. Sem ela simplesmente não há acesso. E há 2 coisas neste versículo que exige de quem se aproxima de Deus. Primeiro, crer que Ele existe. Pode parecer óbvio dizer isto, mas não é. Uma coisa é dizer, eu acredito em Deus, como quem responde a um inquérito. Outra coisa é completamente diferente, viver como se Ele estivesse mesmo ali a ver, a ouvir, a agir. A fé louca começa quando paras de tratar a Deus como uma ideia distante e começas a tratá-lo como uma presença real na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Segundo, crer que Ele recompensa os que o buscam. Isso é o que separa a fé morna da fé louca. Não basta crer que Deus existe. É preciso crer que vale a pena procurá-lo. Que Ele não é indiferente. Que Ele responde. Que Ele se revela a quem o busca a sério. É esta a convicção que faz alguém abandonar tudo, esperar contra toda a esperança
insistir quando já não há motivo nenhum, humanamente falando, para insistir? Pense em Abraão. Deus pede-lhe para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, sem lhe dizer onde vai. Hebreus 8 diz que ele saiu sem saber para onde ia. Isso é loucura aos olhos de qualquer pessoa razoável. E, no entanto, é exatamente isso que a Bíblia chama de fé. E é essa fé que agrada a Deus. A fé louca, sem questionamentos. Não é imprudência, não é agir sem pensar. É agir com uma confiança tão profunda em quem Deus é, que estás disposta a parecer louca aos olhos de quem só vê com olhos humanos. Agora, vamos um passo atrás, ao versículo 3 desse mesmo capítulo 11 de Hebreus, porque é aqui que percebemos como é que esta fé sequer é possível. Pela fé, entendemos, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Este versículo é profundo. Diz que o universo inteiro, tudo o que vês, tudo o que tocas, tudo o que é matéria não veio de algo visível. Veio da palavra de Deus. Do nada visível surgiu o que existe. Porque é isso que importa para a tua, para a minha fé louca. Porque Deus criou o universo inteiro a partir do invisível. Então, Ele tem absoluta autoridade e capacidade para criar na tua vida. Já imaginaste aquilo que ainda não vês? O emprego que ainda não apareceu, a porta que ainda não abriu, a cura que ainda não se manifestou, a provisão que ainda não chegou à conta bancária. E se Ele fala e mundos surgem do nada, por que nós ainda duvidamos que Ele possa falar e mudar a nossa situação, a tua situação? A fé bíblica nunca foi sobre acreditar no que já vês. Isso não é fé, é observação. Fé, na definição de Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E colocar a tua confiança numa palavra que ainda não se manifestou fisicamente, porque sabes quem a pronunciou. Deus. E é aí que está a ponte com os talentos. Deus entregou-te dons visíveis. Tu vês que és bom naquilo, és boa naquilo. Capacidades, habilidades, oportunidades concretas. Mas o fruto desses dons, o resultado completo daquilo que Ele quer fazer através de ti, muitas vezes ainda é invisível, ainda tu não vês. E é aí que entra a fé louca. Continuar a semear, a trabalhar, a obedecer, mesmo sem ver o resultado final, porque confias no Deus que fala mundos à existência a partir do nada. Quer dizer, nós para crermos em Jesus é preciso termos fé. Para crermos que Ele foi ressuscitado é preciso termos fé. Agora vamos tornar isso mais prático, porque pode estar aí a pensar, a ouvir isso, ok, mas isso o que é que significa para a minha vida na realidade hoje? A fé louca é continuares a orar por algo que humanamente já devia ter sido resolvido e não desistires. É dares o primeiro passo num sonho, num negócio, num projeto, antes de teres todas as respostas ou todo o capital sequer. É perdoares alguém que não pediu perdão, porque confias que Deus é quem faz justiça e não tu. É continuares a semear tempo, dinheiro, dons, mesmo quando ainda não vês retorno nenhum.
é falares de Jesus quando a coisa mais fácil seria ficar escalada, dizer sim a um chamado que não te traz benefício financeiro nenhum, mas sim sentir do Espírito Santo que é de Deus. Repara, nenhuma destas coisas é confortável, nenhuma é garantida pela razão humana. Todas exigem que confies mais na fidelidade de Deus do que na tua própria capacidade de controlar o resultado. E isso liga diretamente com a parábola dos talentos. O servo que enterrou o seu talento tinha, na verdade, um problema, vamos dizer, teológico, não apenas um problema de gestão. Ele disse a Deus: sabia que és um homem duro. A imagem que ele tinha de Deus era distorcida. Porque ele falou do mestre. E é impossível ter fé louca num Deus que achas que é duro, injusto ou distante. A fé louca nasce de conheceres o caráter de Deus. Que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é, como diz em Hebreus 6, galardoador dos que o buscam. Quanto mais corretamente o conheces, quanto mais intimidade tens, mais louca a tua fé parecerá aos olhos dos outros, porque deixas de agir segundo o que vês e passas a agir segundo quem sabes que Ele é. Eu não te vou enganar, a fé louca tem um custo. Muitas vezes vai ser incompreendida. Vão achar que estás a exagerar, que estás a arriscar demais, que devias ser mais realista. A tua própria mente vai lutar contigo todos os dias, a lembrar-te de tudo o que pode correr mal. Porque a luta é aqui. Mas olha para Hebreus 11, no início ao fim, e diz Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés. Nenhum deles viveu por fé porque era fácil. Viveram por fé porque conheciam aquele em quem confiavam. E o capítulo termina dizendo que, apesar de todos terem tido bom testemunho pela fé, nenhum deles recebeu a promessa completa em vida. Porque Deus tinha algo melhor reservado, algo que se completaria depois. Isso significa que a tua fé louca pode não te dar respostas imediatas, mas estás a construir algo eterno. Cada ato de obediência, cada passo dado sem ver o caminho todo, cada talento usado com confiança, em vez de escondido com medo, tudo isso está a ser registrado por Deus. Então, eu volto à pergunta do início. Onde é que a tua fé louca começa? Começa exatamente onde a tua razão acaba. Quando decides confiar que Deus existe, que Ele te vê, que Ele recompensa a quem o busca e que, tal como falou os mundos à existência do nada, Ele pode falar a tua situação, aquilo que tu ainda não vês. Não enterres o teu talento por medo, mais uma vez. Não fiques parada à espera que tudo faça sentido antes de dares o primeiro passo. A fé, por definição, nunca vai fazer sentido total. Se fizesse, já não seria fé. Deixa-me nos comentários qual é a área da tua vida onde Deus está a pedir uma fé louca, agora mesmo. Gostava mesmo de ler a tua resposta. E se esse vídeo falou ao teu coração, subscreve-te no canal. Come on, what are we doing? Deixa um like, partilha com quem precisa ouvir isto hoje. E não te esqueças de ver o vídeo anterior sobre os talentos, porque juntos estes dois vídeos fazem uma combinação perfeita e um convite. Deus deu-te o que precisas. Agora é hora de teres fé
para usar. Até o próximo vídeo. Tchau!